Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, obrigado, pastor Fábio, pela oportunidade. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 40. É o salmo que Deus tem colocado no meu coração, é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui. Salmo de número 40. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Você tem também o auxílio da tela. Se você não tiver o exemplar da Bíblia, mas você pode providenciar para a próxima reunião, para o próximo culto. Diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, deu um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E você diz amém? Pode se assentar. Deus abençoe você nesta hora. Meus irmãos, um bom horário para se pregar, pastor Fábio, muito zeloso, e nós temos seguido também esse critério na congregação de Bons do Norte, um bom horário para pregar a palavra. Meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração o Salmo de número 40, orando a Deus, porque a gente lê a Bíblia, mas orando a Deus, pedindo uma palavra, Deus estava me direcionando dentro do Salmo de número 40. E o Salmo de número 40 é um salmo que é muito lido. Eu já li várias vezes o Salmo de número 40, mas poucas vezes já ouvi alguém pregar, mas com certeza as pessoas pregam sobre o Salmo 40. E Deus tem colocado algo no meu coração. E a primeira coisa que eu tenho a observar no Salmo 40, porque nesse salmo nós temos um ensinamento profundo para a nossa vida aqui, do salmista, que é Davi. Aqui, queridos irmãos, o salmista ele faz uma oração a Deus, e ele pede livramento dos males, viu? E Davi pede livramento dos males, e você vai observar que quando Davi pede livramento dos males, Davi, ele pede esse livramento, mas você observa que ele pede um livramento de caráter de urgência, porque você vai observar que Davi, ao longo da vida, da sua vida, Davi, ele teve muitas vitórias, ele teve muitas conquistas, mas consequentemente Davi constituiu muitos inimigos. Presbítero Ricardo, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de vitórias, e Deus chamou esse homem, e esse homem liderou uma grande nação, a nação de Israel. E você vai observar que nesse contexto, quando Davi estava compondo o Salmo 40, você vai ver que ele começa a falar que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você vai ver, eu volto a repetir, Davi estava solicitando algo de Deus, uma urgência, e assim também acontece em nossa vida. Às vezes nós estamos, queridos irmãos, passando por determinadas situações, que nós vamos precisar de uma intervenção divina. Pastor Eli, não era para amanhã, para ontem, uma urgência. E nós somos assim, nós temos um negócio, pastor Carlos Augusto, de apertar Deus, exigir de Deus, e eu costumo dizer que nós não temos condição nenhuma para isso. Nós podemos pedir, rogar pela misericórdia de Deus, porque o oleiro não é o negócio contrário, não é o vaso que manda no oleiro, não, é o oleiro que manda no vaso.
e quem faz determina as regras. E Deus, Ele tem umas regras quando Ele age com a gente. Pode ser que as regras de Deus não sejam muito agradáveis aos nossos olhos, mas é o melhor para nós. No final você vai observar que é o melhor para nós. Um dia, o salmista, ele compondo o Salmo de número 119, verso 71, ele diz assim: olha, foi-me bom ter sido afligido, para eu aprender os teus estatutos. Aí você pergunta, como que foi bom ter sido afligido? Porque na hora da aflição a gente chora, é perseguição, lamenta, reclama, né? Mas a gente vai ver que tudo aquilo contribuiu para o nosso crescimento. E hoje você olha para trás, cantou Marcos Paulo, você vai ver o que Deus fez na sua vida. Vale a pena esperar no Senhor. Fala para o irmão que está ao teu lado, ei, vale a pena esperar no Senhor. Fala, mas fala como profeta do Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Meus queridos irmãos, então Davi compõe esse salmo, ele está solicitando aqui, faz uma oração para que Deus o livre de seus inimigos, e ele precisava disso urgente. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui, no Salmo 40, no versículo 1, ele diz assim, olha, esperei com paciência. E eu confesso para você, meus irmãos, numa época que nós estamos vivendo, uma época tão galopante, as informações tão rápidas, né? A gente também entra nesta vibe de exigência também de Deus em nos responder assim, de uma hora para outra. Mas a dinâmica de Deus é totalmente contrário. Mas Davi, ele fala assim, olha, esperei com paciência. E duas coisas aqui que são difíceis demais para o crente. O crente, meus queridos irmãos, principalmente, tem pessoas que sofrem de um problema terrível, pastor Fábio, que é a ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, ela impede a gente de ver as coisas de Deus. Você sabia? A ansiedade, ela atrapalha a nossa visão, porque não adianta você colocar Deus na parede e começar a exigir de Deus. Não, Deus vai fazer as coisas dentro do tempo dele. O tempo dele não é o tempo que a gente fala sobre o Cronos, é o Kairos, é o tempo de Deus, amém? É o tempo, e Deus nesse tempo dele, ele determina as regras e faz as coisas acontecer. Mas olhando para cá, meus irmãos, coisas difíceis demais, o salmista está falando aqui, presbítero Ricardo, ele diz assim, olha, esperei com paciência. E hoje, como eu digo, duas coisas difíceis demais, é esperar e ter paciência. Olha para o irmão ao teu outro lado assim, olha, espera no Senhor, fala para ele, e tenha paciência. Espera no Senhor e tenha paciência. Eu já ouvi alguém falar assim, ó, não é fácil não, né? Esperar no Senhor e ter paciência. Como que você, aí é um negócio interessante, porque geralmente quem espera fica ansioso para o tempo passar rápido, e geralmente fica impaciente. Mas Davi, ele ensina para nós aqui, porque justamente ele passou por isso aqui, com certeza, porque, meus queridos irmãos, é muito interessante a gente ver a experiência de Davi, mas é importante demais também a gente ter, presbítero Marcondes, a nossa própria experiência. Então, quando eu falo aqui que duas coisas difíceis demais é esperar e ter paciência, é porque nessa situação, num processo, e Deus trabalha com a gente em um processo, e neste processo, queridos irmãos, parece que Deus não está agindo. Você já teve a sensação disso? Quando você está esperando algo, aí Deus exige que você espere, que você tenha paciência, e nesse processo a gente, muitas das vezes, diaconisa Esther, a gente é tão apressado nas coisas de Deus, e a gente cai num lapso de achar que Deus não está agindo. Eu costumo dizer que pode ser que a gente não está vendo Deus fazer as coisas, mas Deus, ele está agindo. Pode ser que você, numa situação apavorada, numa situação ansiosa, dentro da sua ansiedade, pode ser que você não esteja vendo o agir de Deus. Eu lembro de uma história
que 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús estavam conversando entre si, e eles estavam conversando justamente a respeito da morte de Jesus, e eles estavam tão presos na questão do problema, no processo do problema da morte, que eles esqueceram da promessa do Senhor da ressurreição. Olha, queridos irmãos, e o triunfo de Jesus não foi quando ele morreu, mas foi quando ele ressuscitou, porque ele pisou a cabeça da serpente. A vitória de Jesus foi a vitória esmagadora sobre Satanás e sobre a morte. Mas ali os discípulos, caminho de Emaús, eles estavam conversando, dialogando entre eles. Daqui a pouco Jesus chega e começa também a caminhar com eles. Olha para cá, para você não cair nesse problema. A ansiedade bateu no coração deles, pastor Eli, e eles começaram a conversar, e eles achavam que Jesus era uma pessoa desconhecida. Aí começam a conversar com Jesus, Jesus dialogando com eles, e eles não conseguiram ver que era Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque os olhos deles estavam impedidos por causa das lágrimas, as lágrimas do desespero. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tempestade pode se levantar, mas tenha cuidado, Jesus está com você, Jesus não falha, Jesus não muda, e ele disse assim: olha, eu vou estar com você todos os dias. Se ele disse que vai estar, ele sim vai estar. Fala para esse irmão que está ao teu lado: olha, acalma o teu coração. Parece que Jesus não está agindo, mas ele está agindo. E no momento, meus irmãos, parece que Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo muitas coisas. Salmo 34, verso 7, eu sempre lembro desse salmo, que diz assim: olha, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e o livram. Aí eu pergunto para você: você já viu o anjo do Senhor do seu lado? Você não viu, mas tem. Fazendo o quê? Ô meu irmão, aí você vai entender o que a Bíblia fala. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados por Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Ei, você vai herdar a salvação? Então tem anjo do Senhor do teu lado. Fala para esse irmão do teu outro lado assim: olha, tem anjo do Senhor do teu lado. Você vai dar sua salvação? É para você mesmo que Deus dispensa os seus anjos. Você pode levantar sua mão para o céu, é para você mesmo. Então parece, cantora Liliane, que Deus não está agindo, pastor Carlos Augusto, mas é somente impressão nossa. Ele está agindo sim, ele está agindo sim. E outra coisa, eu já ouvi aqui nesse culto falando: olha, Deus não perdeu o controle, e Ele nunca vai perder o controle. Não perde não, meu irmão. Sabe, não perde de jeito nenhum. Aí você fala assim: pastor, parece que Deus Ele não está nos vendo, parece que Deus não está agindo. Eu tenho uma palavra para você. O profeta messiânico, no capítulo 64, profeta Isaías, versículo 4, ele diz assim: olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Eu quero saber quem está esperando em Deus aqui como eu. Então deixa eu dizer uma coisa para você: aguça bem o seu ouvido aí. Eu não sei se você está entendendo. Aguça bem o seu ouvido aí. Se você espera em Deus, então fique tranquilo, Deus está trabalhando ao seu favor. Fala para o irmão aí que está ao seu lado: olha, minha irmã, fica tranquila. Fala aí, fala, ajuda o pregador. Fala aí, fala, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquilo. Deus está trabalhando em seu favor. É verdade, irmãos, Deus está trabalhando em seu favor. O fato de você não estar vendo as coisas acontecerem agora, nesse exato momento, não quer dizer que Deus está apático, inerte, não, Drimelo. Deus está vendo, 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 e Ele se importa com você. Você sabia que Deus se importa com você? Sim, Ele se preocupa com você. Mas vamos lá na dinâmica da mensagem. Daí então, o salmista fala de duas coisas: de esperar
e de ter paciência. Aí eu estava trabalhando esse texto, Deus colocou no meu coração algo que eu achei até interessante. A dinâmica da espera. Repita comigo: a dinâmica da espera. Aí se você pega assim imediatamente a frase assim, a dinâmica da espera, você vai achar que existe uma contradição, porque quando o entendimento é quando você espera, você está parado, assim, parado. E quando Deus colocou no meu coração sobre dinâmica da espera, dinâmica é algo que está se movendo, é algo que está em movimento. Então, espera um pouquinho. Então, como é que é a vida do crente? A vida do crente é muito interessante. Como é que é essa questão de dinâmica da espera? Dinâmica da espera é o seguinte: porque nós crentes, servos de Deus, nós somos totalmente diferentes, nós agimos diferentes, segundo a égide do Espírito de Deus. Então como é que é? Se espera, você estar parado assim, e a dinâmica, você tem algo em movimento. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Porque o servo dele não se apavora. O servo dele, enquanto ele espera diferente. Ele espera orando, ele espera temendo, ele espera adorando. Ninguém entende nada. Você está dizendo assim: olha, como é que está a sua vida, minha irmã? Eu estou esperando em Deus, mas a pessoa vê você vir na igreja sábado de manhã na oração, no culto de domingo, na escola dominical. O crente, Silvio, é totalmente diferente. O crente não espera emburrado, chorando, emburrado, cara fechada, não. O crente, ele espera sorrindo, ele espera cantando, ele espera adorando. Ele vem para a orquestra maravilhosa, ele canta, ele exalta o nome do Senhor, ele participa quando as irmãs estão aqui. A dinâmica é diferente, irmão. Não é parado, estático. Oh não, senhores. O crente, ele espera buscando, ele espera. Está chorando, mas é um negócio diferente. Sabe por quê? Porque enquanto ele espera, a fé está trabalhando. Enquanto ele espera, meu irmão, eu não sei você, eu estou sentindo Deus ministrando aqui em nosso coração. Eu tenho uma palavra para você, lá no livro de Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Deixa eu dizer uma coisa: se você crê que Deus existe, Deus tem galardão presente, a salvação. Você não conquistou, você recebeu de graça. Você pode levantar sua mão para o céu e adorar o Senhor. Aleluia! Oracanda lá baixai. Levante a sua mão para o céu. Levanta. Fala para esse irmão aí, fala para esse irmão: olha, enquanto você espera orando, buscando ao Senhor, temendo, mas adorando o Senhor. Eu acho uma contradição. Você encontra crentes para obreiros dizendo só: estou esperando em Deus, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, não vem para a igreja. Quer ser abençoado como? Quer ser abençoado como? A dinâmica é totalmente diferente, rapaz. É totalmente diferente. Tem perseguição, levanta os muros. Tem perseguição, vai trabalhar, vai fazer a obra do Senhor, vai adorar, porque é assim que Deus trabalha na vida do crente. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu bebo água? Aleluia! E outra coisa interessante aqui é que nessa dinâmica da espera, o salmista, ele foi enfático quando ele diz, presbítero Marcondes: esperei com paciência no pastor Vinícius. Não espera não, vai dar ruim. Não é assim que o pessoal jovem fala? Vai dar ruim. Esperei com paciência em quem? No Senhor. Aleluia. Esperei com paciência Por que esperar com paciência no Senhor? Irmão, Ele é o dono da providência. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que esperar no Senhor? Porque, meus irmãos, toda sorte de bênção espiritual estão condensadas na mão do Senhor Jesus. Tiago, o meio-irmão de Jesus,
Ele escreveu algo que eu gosto de falar. Ele disse assim, olha, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O irmão que está ao teu lado pode mudar com o tempo, e a gente muda com o tempo sim, pode mudar com o tempo, mas o Deus que você serve, ó, deixa eu dizer para você, Ele operou ontem, opera hoje também. Ele foi o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e vai ser, meu irmão, levante a sua mão para o céu. O Deus que você serve, aguça o seu ouvido aí. O Deus que você serve não tem sombra de variação, não tem sombra de variação, Ele não muda. Estão dizendo aí que Deus não faz o que fez mais. Eu não sei você, mas eu tenho visto Deus fazendo. Pastor disse aqui, Deus está fazendo coisa, meu irmão. Talvez você não está vendo, mas aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir a Deus para Deus fazer com você, igual Deus pediu pastor Eli para Deus fazer com Geazi, com aquele profeta, mandou Deus fazer com Geazi, Eliseu. Um dia, Geazi sai assim, levanta e vai de manhã, abre a porta da casa, pastor Carlos Augusto, e Geazi abre a porta assim, olha, quando ele olha assim, ele fica apavorado. Por quê? Ele viu um exército inimigos pronto para acabar com a vida do profeta Eliseu, só porque o homem era homem de Deus. Você sabia que o diabo levanta contra você porque você é serva de Deus, crente, serva do Senhor? Você sabia disso? Mas não apavora não. Aí sabe o que aconteceu? Irmã Mônica, sabe o que aconteceu? Aí ele olha assim, o rapaz fica apavorado. O menino, o moço de Eliseu, o pastor Fábio, vocês conhecem a história, fica apavorado. Ele olha assim, ele, dá uns passinhos para trás, e vai e fala assim, meu senhor, olha só, tem um exército inimigo aí nós estamos enrolados. E fica apavorado, Eliseu, pera um pouquinho. Então tá bom. Daqui a pouco ele começou a ficar apavorado. Aquele rapaz, deixa eu conjecturar, aquele rapaz estava atrapalhando Eliseu. Sabe por quê? Porque quem não vê o que você vê atrapalha. Quem não tem a visão que você tem, se andar com você atrapalha. Cuidado com, eu falo assim, cuidado com Jonas no barco, cuidado. Rapaz, você está ali no azeite, não é assim? Está no azeite, você está vendo coisa ali, coisa aqui, está vendo Deus operar, e tem alguém do seu lado, mas peraí, não dá certo, peraí, tem um negócio errado. Aí Eliseu olha assim, meu pai, pera um pouquinho rapaz, vem cá, eu vou orar por você, ajoelha aí, eu vou orar. Senhor, abre os olhos desse rapaz. Aí o moço olha assim e fala assim, carros e cavaleiros. Ele começa a ver o que Eliseu está vendo, ele começa a ver, ele começa a sentir o que Eliseu está sentindo, rapaz. Levante a sua mão para o céu, levanta. A minha oração é para quem estiver com você, veja o que você estiver vendo. É quem estiver com você, sinta o que você estiver sentindo. É quem estiver com você, veja a forma que você está vendo. Levanta a sua mão, levanta e adora se você puder, rapaz. Sabe por quê? Porque o profeta não estava dependendo de ninguém, o profeta dependia de Deus. Aquele menino fica, agora eu estou vendo. Pois é, desde o início eu estava falando com você. Tem anjos, tem carros de fogo aqui. Oh, aleluia. Seja instrumento de Deus. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, olha, você está vendo Deus fazer coisa grande aqui? Você está vendo o que Deus está fazendo nesse ministério? Você está vendo o que Deus está fazendo nessa orquestra? Você está vendo como que Deus está trabalhando nesse coral? É tão difícil toda sexta-feira, uma sexta sim, uma sexta não. É difícil. Mas olha só o resultado. O negócio é o resultado. Primeiro é para a glória do Senhor. Eu quero dizer para vocês em nome de Jesus, Deus vê graça no esforço de vocês. Então Deus tem coisas grandes para
para vocês, em nome de Jesus. Quem entende, receba agora. Levante a sua mão, levanta. Levante a sua mão, levanta. E se você puder falar, meu irmão, está um mover tremendo aqui. E se você puder falar com alguma coisa para Ele agora, fala alguma coisa para Deus, fala alguma coisa para Deus. Vai exaltando o nome do Senhor. E o mais interessante, meus irmãos, é que o salmista ele fala assim: esperei com paciência. E outra coisa que Deus põe no meu coração é sobre a dinâmica da paciência. Repita comigo: a dinâmica da paciência. Como é que é isso, pastor? Meus irmãos, o servo de Deus, ele não se apavora. Aí você fala assim: pastor Vinícius, o senhor está doido. O pastor Vinícius, tem momento que o negócio... Outro dia eu estava falando lá na Boa do Norte, que tem momento que você vai orar e você sente um arrepio. Tá, mas não fica com medo não, que arrepia é coisa de Deus também. Uai, não é que arrepia-se minha carne ao sentir a presença de Deus? Não é? Hein? Aí você sabe quem está contigo. Mas olha para cá, o crente não se apavora. Fala para o irmão que está lá: ei, o crente não se apavora. Aí você fala assim: pastor Vinícius, por que o crente não se apavora? Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele serve, irmãos. Talvez você não entendeu. Sabe por que o crente não se apavora? É porque ele sabe quem ele serve. Ele sabe quem ele serve. Eu tenho falado, presbítero Robson, que a questão da luta, da diversidade, ela promove um negócio interessante na gente. Ela vai nos dando, Grazi, uma robustez espiritual. Você nunca percebeu, talvez, mas você não é a pessoa de alguns anos atrás. Você viu que Deus veio trabalhando com você. Aí você sabe como é que funciona isso? A cada diversidade, eu só falo o seguinte: você pode até gemer, mas não murmura, por favor. Você até pode até falar, Aí alguém do seu lado fala assim: olha, tribulado, olha. Não, peraí. Você pode até gemer, mas não murmura, por gentileza. Tem um hino que fala assim: olha, ao invés de murmurar, você canta um hino de louvor a Deus. Você pode até dizer assim: Senhor, você pode até fazer como a gente faz. Você pode ir para o seu quarto, um lugarzinho reservado, e começar a gemer, chorar na presença do Senhor, que é normal. Talvez você não vai chorar na minha presença, não vai dar em nada, mas na presença de Deus vai dar alguma coisa. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus entende a voz das lágrimas. Deus entende o significado das lágrimas. Talvez a pessoa que está do seu lado não entende nada. Aí cada momento que você passa uma adversidade é um trabalhar de Deus. Deus vai trabalhando com a sua fé, vai robustecendo a sua vida, e você vai ficando mais forte que antes. Você vai ficando melhor que ontem, antes de ontem. Porque a dinâmica de Deus vai trabalhando com você. É por isso que eu estou dizendo assim: olha, o crente experiente, ele não se apavora. Espera um pouquinho. Aí outro dia eu estava pregando e disse assim: olha, você sabe o que vai acontecer quando você vencer uma luta, vencer uma adversidade, vencer tempestades. Se prepare, vai passar outro problema, vai vir outra luta, vai vir outra adversidade. Só que agora a dinâmica sua é diferente. Agora você não reclama mais. Sabe por quê? Porque você sabe que reclamação não adianta. É joelho no chão, é boca do pó, é clamar ao Senhor, é buscar o Senhor. Ainda a resposta vem, ainda funciona, irmão. Sabe por quê? Porque olha, você tem que bater na porta. Pedir, dá-se-vos-á. Você tem que bater, porque a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, e Deus vai dar vitória para você. Só que aí quem tem, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando eu falo, meus queridos irmãos, da dinâmica da paciência, é porque o servo do Senhor, ele não se apavora, pastor Carlos Augusto. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele tem crido. Ele pode não entender agora o que está acontecendo, porque pode ser que Deus não revelou. Aí tem gente que fala assim: olha, toda a luta Deus vai me revelar. Quem falou para você?
Quem disse para você? Você sabe que diversidade e luta é peculiar da vida do crente? A gente entra numa, sai outra, vai vencendo aqui. Isso faz parte da dinâmica da diversidade, da luta e do crescimento espiritual. Aí, você fala assim: mas Deus vai me revelar. Tem uma história interessante na Bíblia. Um dia um homem passou uma situação tão difícil que ninguém entendeu nada do que ele estava passando. Jó, o homem temente, fiel a Deus, que se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho da vida dele. Homem temente, fiel, se desvia do mal. Um homem de altar, de sacrifício. O homem se viu num problema tremendo. E outra coisa, ele não entendeu por que ele estava passando aquilo. Mas ele ficou firme. Ele ficou firme. A mulher dele do lado dele faz uma proposta terrível. Mas ele sabia quem ele cria. Ele sabia quem ele servia. Aí, lá no capítulo 2, verso 9 do livro de Jó, a mulher dele olha, vê ele naquele estado terrível. Ela fala assim: olha, você está conservando a tua fidelidade ainda? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí, peraí, o mais interessante é isso. O que aquela mulher viu aquele homem fazendo, que ela falou para ele assim: você está ainda conservando a tua fidelidade? Alguma coisa aquela mulher viu aquele homem fazendo. Aí eu começo a pensar assim: o que aquela mulher viu aquele homem fazendo? Que ela fala assim: olha, por que você ainda é um homem fiel? Por que você conserva a tua vida? Será que aquela mulher viu aquele homem todo cheio de chagas, mas com o joelho dobrado, orando? Será que ela viu aquele homem passando por luta e aflição, mas lá no cantinho buscando ao Senhor? E ela olha para ele e fala assim: olha, manda isso acabar, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquele homem olha para ela, nem naquele momento ele pecou, porque se ele chamasse a mulher dele de louca, ele estaria pecando. Ele fala assim: olha, ou ele faz uma comparação: você está falando como qualquer uma doida. Peraí, nós receberíamos o bem de Deus e não o mal. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não manda o mal, Deus permite o mal, mas deixa eu dizer também, Deus tem o controle da situação. Esse mal que chegou até você, não pegou Deus de surpresa não, pode ter pego você, mas deixa eu dizer, a vitória está chegando. Só quem recebe levanta a mão. A vitória está chegando, a resposta está chegando, Deus já está vindo com providência aí. Então a dinâmica do crente é diferente, a dinâmica da paciência. Por quê? Porque eu sei quem eu creio. Eu sei. Meus irmãos, eu fiz outro dia 50 anos de idade. Fiz 50 anos de idade. E eu estou falando com todo mundo, 50 anos de idade. E eu já até estabeleci o seguinte: olha, já vivi 2 etapas de 25. Aí quando eu começo essa conversa, as pessoas do meu lado ficam meio apavoradas. Porque eu falo assim: ó, eu já vivi 2 etapas de 25, eu vou fazer um projeto para mais 25. Não sei se vai. Aí alguém fala assim: só isso? Gente, mas já vivi, estou vivendo bastante. Mais da metade da minha vida, não é não? Aí eu estou projetando mais 25 anos. Sabe uma coisa? Aí você começa a ver, você tem que conhecer o Deus que te trouxe até aqui. Eu já passei por algumas situações. Aí tem um ditado que eles falam assim: olha, eu já passei por uma situação que o menino, como é que é? O filho chora e a mãe nem vê. Nem vê. Eu já tive situação que eu fiz biquinho, mas foi para Deus. Não tinha como fazer não. Eu tive que passar por situações, mas sabe de uma coisa? Tem um Deus soberano que estava comigo e me deu vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Você já fez uma oração de gratidão? Rapaz, olha onde que você chegou. Alguém falou que você não duraria dos 15 anos. Olha aí, você já está com 45, 50, 60, 70. E olha você aí. Olha aí. Alguém falou assim: não vai muito longe. Olha você. Sabe por quê? Porque nessa caminhada Deus vai trabalhando. A gente vai tendo experiência com Deus. Deus vai fazendo a gente crescer, pastor. E essa dinâmica da paciência é um negócio interessante. A gente sabe quem que a gente crê no nosso Deus.
A gente vai passando por essa situação e a gente vai conhecendo o Deus que a gente serve. Aí você tem que entender assim, olha, vale a pena servir ao Deus que eu estou servindo. Você pode exaltar o nome do Senhor, vale a pena, sabe por quê? Você está aí com 50 ou mais de idade, aí você conheceu, você sabe quem é esse Deus. E agora, fica tranquilo, eu sei como reagir, eu sei como andar com esse Deus. Aleluia. E tem um texto que a gente sempre lê, o Salmo 46, e quando eu falo, pastor Fábio, de paciência, meus irmãos, eu me lembro do Salmo 46, do verso 10, é interessante, porque a luta e a adversidade, ela pode te trazer, olha para cá, estou acabando, a luta e a adversidade pode te trazer uma situação difícil, se você não souber se firmar no Senhor. Você pode ter problema terrível, você pode parar na caminhada. Aí, por que eu estou dizendo sobre a dinâmica da paciência? Você tem que esperar no Senhor. Jó esperou no Senhor, e tem outros homens, heróis da fé, também que esperaram em Deus. Mas me chama a atenção, diaconisa Leomi, é o Salmo 46, verso 10, sabe? Porque, meus irmãos, frente a essa diversidade, frente a essas lutas, nós vamos aprender algumas coisas, sabe? Na hora da adversidade, Deus está trabalhando a nossa paciência, a fé, e a gente tem que aprender a falar pouco, orar mais, buscar mais em Deus, crer mais no Senhor. Aí eu tenho o Salmo 46, presbítero Ricardo, verso 10, que fala assim, olha, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Geilson. Por quê? Porque é uma dinâmica que nós temos que observar. Porque se você deixar, você vai ser murmurador. Aí você tem, não, eu creio no Deus que eu sirvo. Aí você tem que lembrar o seguinte, olha, por que o salmista manda eu aquietar, eu ficar aqui, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sabe por quê? Para você ouvir Deus falar. Porque às vezes a gente só está falando, só está reclamando, falando. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está trabalhando com a gente. Aí Deus fala assim, olha, aquietai-vos. Eu quero entender que Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você fica na sua, olha para o lado aí agora, fala assim, olha, fica na sua. Isso, fica na sua. Sabe por quê? É porque quando você fica na sua, você deixa Deus fazer as coisas dele. Você deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Porque senão você não vai ver o que Deus quer que você veja. Tem um texto interessante no Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Eu estava lendo sobre isso, há tempo para todas as coisas. Diácono Adeildo. E o versículo 7, capítulo 3, verso 7, a parte B. Ele fala assim, ó, tempo de ficar calado. Tempo de ficar calado. Olha que coisa boa. A dinâmica da paciência é a hora do tempo de você ficar calado. Sabe por quê? Espera um pouquinho, porque já vem resposta de Deus para a sua vida aí. Fala para esse irmão do outro lado, ei, é só mais um pouquinho, que já tem resposta de Deus para a sua vida. Ei, você está sentindo Jesus aí? Fala com ele assim, olha, ei, é só mais um pouquinho, você vai ver a resposta de Deus aí. Amém. Nesse processo, meus irmãos, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando em nós a necessidade, a confiança nele. Sabia disso? Deus está trabalhando em nós a confiança nele. Eu me lembro um dia que Jesus chega no Sermão do Monte, e Jesus, nas bem-aventuranças, e Jesus começa a ensinar sobre as bem-aventuranças, e no capítulo 5, verso 3, Jesus fala assim, olha, bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que entendem que não têm, mas reconhecem que ele tem de sobra.
É aquele dependente. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quem são os pobres de espírito? São aqueles que se dizem assim: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Aonde estão os dependentes de Deus aqui? Ei, eu sou dependente de... Você pode dizer: eu sou dependente de Deus. Você pode dizer: isso, fala: eu sou dependente de Deus. Fala: eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Aí você sabe o que acontece? O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e eu vi o meu clamor. Sabe o que aconteceu? Deus trabalhou, escuta, Deus trabalhou a espera e a paciência. E quando Deus trabalha isso, pastor, ali na vida da pessoa, tem resultados favoráveis. Quando Deus trabalha, quando a gente também se deixa Deus trabalhar, porque tem isso também. Tem pessoas que não deixam Deus trabalhar, fica correndo para lá e para cá. Aí quando ele deixa Deus trabalhar, aí sim, aí tem resultado favorável para você, para a sua família. Olha o que o salmista disse assim, olha o que ele diz, olha, que depois que ele esperou com paciência, aí ele viu que Deus se inclinou para ele. E ele começa a dizer no versículo 2, olha, tirou-me de um lago horrível. Mas a primeira coisa que ele fala é que Deus se inclinou. O que é isso? É uma expressão da preocupação de Deus e do atendimento de Deus a seu favor. Você sabe que Deus, Ele tem essa atitude para com a gente? Pastor, será que eu sou tão importante assim para Deus? Será, pastor? Será que isso aí não é uma historinha? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Salmo 113, verso 5, olha o que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e desde o monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você. Aleluia. Deus se preocupa com a gente, sim. É claro que se preocupa. Porque então Ele enviaria o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário? Deus se preocupa com a gente. E eu parto para terminar. Primeira coisa que Ele fez é se inclinou para mim, Ele fala. Depois Ele diz assim, olha, ouviu o meu clamor. Aí você pensa assim, pastor, eu não estou sendo ouvido por Deus. O quê? O quê? Deus, Ele ouve o clamor do crente. Deus, Ele ouve o clamor do crente. Fala aí, olha, Deus ouve o clamor, pode anunciar mesmo. Deus, Ele ouve o clamor daqueles que esperam nele. E o que Ele fez? Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. Livramento de Deus. Quando você espera no Senhor, confia no Senhor, tem livramento de Deus ao seu favor. E outra coisa que Deus fez também, firmou os meus passos. Sabe por quê? O lugar que você estava não tinha estabilidade nenhuma e estava atrapalhando a sua vida. Deus foi lá, tirou você do charco de lodo e colocou você no lugar firme. Colocou você no lugar firme e disse assim, olha, agora você vai ter progresso, porque você vai estar no lugar firme. E a firmeza dele é você do lado dele, adorando o nome dele. Você pode dizer amém? Você pode dizer, firmou os meus passos. E depois de tudo isso que Deus fez, Ele me deu, ou Ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso. Ele fez tudo isso, sabe por quê? Porque você esperou nele. Ah, pastor, o que Ele fez? Ele te colocou, trouxe para você um novo cântico. Oh, aleluia. As pessoas pensavam que você não iria cantar mais.
não iria exaltar mais o nome do Senhor. Ele se enganou, olha, muita coisa. Sabe por quê? Porque Deus colocou, firmou os seus passos, tirou você de um lago de lodo, se inclinou para você, firmou os seus passos e ainda colocou nos seus lábios um novo cântico. Sabe quem faz isso? O amigo seu não faz, o vizinho não faz, não, senhores, não, mas Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus firma traz para você um novo cântico. Você pode levantar sua mão para o céu e adorar o nome do Senhor. Aleluia. E eu passo para terminar a palavra, e eu me lembro, depois que Deus fez tudo isso, diz a Bíblia, olha para cá, aí tem uma coisa interessante que eu li, eu achei interessante. Ele fala assim, olha, muitos, depois que Deus faz tudo isso, eu esperei com paciência, confiei, Deus fez tudo isso. Aí, pastor Eli, tem uma palavra que fala assim, olha, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Aí, escuta, segura aí. Aí eu lia, pensava assim, interessante, não seria, eu esperei com paciência, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, firmou o meu passo, me tirou do lago de charco terrível, colocou um cântico na minha boca. Não seria muitos te verão? Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Porque a sua permanência em Deus e a sua postura diante de Deus, diante da tribulação, da adversidade, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Sabia? Aí por isso que você vai entender que Paulo fala assim, olha, sabe o que é que eu olho? As minhas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Que é isso? As minhas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Aí você fica mais pasmado ainda. E eu termino quando você vai ler que Paulo, ele fala assim, olha, sabe gente, eu estou em dúvida. Aí você, dúvida? Eu estou em dúvida. Aí Paulo, eu estou em dúvida, eu não sei se eu quero ficar aqui nesse mundo, eu não sei se eu quero partir, morrer, embora com Cristo. Para alguns de nós é fácil, eu tenho até resposta que você vai falar, fico. Mas Paulo fala assim, Paulo fala assim, eu estou em aperto, eu estou no aperto, porque se for para eu decidir, se eu ficar aqui, eu vou ganhar muita gente para o reino do Senhor. Se eu for, eu vou encontrar com meu mestre. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, que a vida que você leva aqui diante de Deus, ela tem que glorificar o nome do Senhor. Porque quando você anda na presença do Senhor, você torna vivo o nome do Senhor, o Evangelho, o cristianismo. As pessoas olham para você, passando por adversidade e tribulação, aí você vai olhar para aquela crente e fala assim, olha, vale a pena servir ao Senhor, ela permaneceu até o final. Aí aguça aí o teu ouvido. Deixa eu dizer para você, a tua luta e a adversidade, sabe o que vai fazer? Vai contribuir para o avanço espiritual, através da luta. Aguça agora o seu ouvido aí, que isso aqui é do Espírito Santo também. A sua luta e a adversidade que você passa, até a sua lágrima, vai fortalecer a vida de muita gente que está fraca, através da sua luta e adversidade. Mas você permanecendo fiel, vai fortalecer a vida de quem estava prestes para encontrar o pastor Fábio e entregar o cartão de membro. Quando ele olha a dinâmica da irmã Leomi, ele diz assim, não senhor, vale a pena servir ao Senhor, eu vou caminhar, eu olho para essas irmãs de oração, não senhor, eu vou caminhar, vale a pena caminhar com o Senhor. Levante a sua mão para o céu, levanta se você pode, levanta a sua mão para o céu, exalte ao Senhor, se você pode exaltar. E eu termino, porque se deixar eu vou.
agora eu termino. Já é? Não mudei, não? Eu vou tentar mudar. Eu termino. Aí você já pensou, se você pudesse encontrar uns heróis da fé, pastor Fábio, lá daquele arrolado lá no capítulo 11 do escritor da Epístola aos Hebreus, fala assim, olha só, o que você me fala sobre Deus? Já pensou se a gente pudesse perguntar assim, olha, o que você espera em Deus? O que você me fala sobre esperar em Deus? Me conta uma experiência. Oh, que coisa linda. Já pensou se você pudesse falar com Abraão? Abraão, me conta a sua experiência. Minha experiência? Eu servia um Deus lua. Eu era idólatra lá na terra dos meus parentes. Um dia eu estava assim, eu ouvi alguém falar, Abraão, eu tenho uma obra com você. Eu segui ele, eu confiei nele, e ele me fez uma promessa assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu servi a ele com alegria. Você pudesse falar assim, Moisés, fala para mim, Moisés, desse Deus, vale a pena esperar nele, confiar nele. O que você fala, Moisés? Quando eu era pequeno, eu fui livre, liberto. Deus me deu um grande livramento já no meu estado de criança. Mas agora eu sirvo ao Senhor. Fiquei peregrinando no deserto 40 anos. Eu pensava que eu era alguém. 40 anos eu entendi que eu não era ninguém. E nos outros 40 anos eu entendi que Deus era tudo na minha vida. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena exaltar o Senhor. Olha para cá, e eu termino dizendo o seguinte: aguça os seus ouvidos aí, vale a pena servir o Senhor. Aplauda o Senhor se você puder, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Essa história de só reclamar de problemas, de lutas, de não ver saída, pode terminar hoje. Independente das lutas e das dificuldades, Deus tem um novo canto. Se você quiser, você pode estabelecer com o nosso Deus um pacto hoje. Ele vai firmar os seus passos e você, independente do problema, vai conseguir ficar de pé e ter alegria no coração. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão agora. Você deseja render-se a esse Deus que merece todo louvor, que é digno de toda a adoração. Se você fizer isso, Ele vai firmar os seus passos. Aleluia. Ele vai firmar os seus passos. Ele vai firmar os seus passos. Ele vai firmar os seus passos e haverá um novo canto nos seus lábios. Você deseja fazer isso? Se você desejar, quero pedir que você levante uma de suas mãos em sinal de aceitação a esse Deus. Que Deus te dê uma outra oportunidade como essa. É bom estarmos aqui, é bom estarmos neste lugar. Vamos de pé receber o nosso pastor, que vai estar encerrando esta reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus. Todos nós que reconhecemos que Ele é digno, todos nós que esperamos o dia em que Ele virá buscar a cada um de nós, digamos juntos amém.